Fala galera, maravilha, maravilha, mais um episódio do nosso ConnectCast. Bruno aqui, hoje recebendo mais uma pessoa muito especial, sem demagogia nenhuma, né? Todas as pessoas que eu tô trazendo, elas são especiais, mas cada uma tem uma identidade e carrega uma frequência especial. E hoje é uma frequência única. A gente está recebendo aqui, vai receber hoje aqui o pastor Marcelo, um grande amigo, um irmão. E eu tenho certeza que esse vai ser um episódio fantástico para quem realmente quer entender mais sobre espiritualidade, sobre Deus e sobre tudo que engloba essa dimensão e essa atmosfera. Então, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa teu comentário, dá a tua opinião, pode deixar tua crítica, a gente está aberto a melhorias. Estamos aqui para crescer e evoluir juntos, tá bom? Então, vem comigo! Então, seja bem-vindo, meu grande amigo Marcelo, o pastor mais querido da cidade de Santa Maria e região. Eu tô verdadeiramente hoje muito contente e entusiasmado com a nossa conexão que vai acontecer nesse momento, porque a gente já vem gestando esse encontro há muito tempo. E depois que tu entrou na minha vida, muitas coisas mudaram para melhor, muitas coisas se encontraram e se conectaram. E o convite de te receber aqui é porque tudo aquilo que faz bem para mim, tudo aquilo que me faz crescer, eu quero que outras pessoas conheçam também. Então eu espero que esse podcast seja exponencial na vida das outras pessoas, assim como os outros episódios que a gente já trouxe. E seria impossível não ter te convidado para vir aqui, para a gente poder compartilhar essa nossa história, essa nossa conexão. E eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre ti, que as pessoas te conheçam, do teu viés. Eu sempre falo para a Cíntia, que foi uma das primeiras pessoas que eu falei, o mundo precisa te conhecer. E com certeza o pastor Marcelo, meu amigo, eu quero que o mundo conheça e vou começar botando energia em Santa Maria para que todo mundo que eu puder, que saiba que existe o Marcelo, que existe a Betel, que essas pessoas se conectem contigo, porque tu é a ponte que leva àquele grandioso ser que está em todos nós. Então seja bem-vindo, que Deus abençoe essa nossa conversa e que faça bem para muitas pessoas e com certeza vai fazer para nós aqui. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu amigo. Da mesma forma, conhecer Bruno Bittencourt é um divisor de águas. Faz muito bem para nós, para nossa família, né? Tanto é que lá em casa todo mundo já é teu fã. Já tem uns bebês aí chegando que já estão conectando. E é uma alegria. Muito bom estar aqui. E então, poder compartilhar, repartir é o que a gente precisa, repartir, multiplicar aquilo que a gente carrega, aquilo que vem, que Deus tem nos dado. Muito bom. As pessoas, elas, nas empresas onde eu vou, vejo que muitas vezes elas estão trabalhando muito e elas nem sempre estão gerando os resultados que elas querem. E muitas vezes elas geram os resultados e não valorizam isso, né? Não são gratas. Então, uma das coisas que eu aprendi junto contigo é poder perceber o quão importante é a gente estar desfrutando momento a momento e não esquecer que a gente quer chegar em algum lugar, que Deus tem uma missão pra gente, quer se tornar melhor, que nós somos um projeto de Deus que nasceu para dar certo, mas a gente precisa ser grato, a gente precisa honrar. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como tu enxerga hoje o mundo, né? Principalmente esse mundo dos negócios, onde muitas pessoas se matam, muitas pessoas são demitidas, destroem suas vidas emocionais. Então, qual é a relação hoje da Bíblia ou de Deus com essa busca por dinheiro incessante, essa ingratidão que se torna essa corrida dos ratos, assim? Qual que é a tua visão nisso? Quando tu falou ali sobre propósito, sobre ter discernimento das coisas, a Bíblia fala que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. Então nós vemos um mundo vulnerável, um mundo do picolé, todo mundo se derrete tão fácil e infelizmente nós não podemos nos conformar com isso, nós não podemos achar que isso é normal. Cada geração tem suas características, cada geração tem seus pontos, mas como você está falando a questão do profissional, dessa forma de viver, a gente precisa voltar aos princípios. O problema é que a gente tem perdido os princípios. É errado ter dinheiro? Não, Deus ama a prosperidade. Eu brinco lá na igreja às vezes que Deus não vai tomar Rivotril porque você comprou tua caminhonete nova. O Bruno comprou uma caminhonete nova, 0 km. Poxa vida, traz aqui, Anjo, umas gotinhas de Rivotril, porque não posso suportar isso. Não, Deus é um Deus de prosperidade. E Deus estabeleceu princípios e caminhos para todos. A prosperidade é acessível a todos.
Então, essa busca desenfreada, porque está faltando princípio, está faltando a base da coisa. As pessoas eu quero ganhar dinheiro e sai querendo ganhar dinheiro, esquecendo da vida, da família, de Deus, de tudo. Então, o que a Bíblia diz é que Deus quer que eu seja próspero, mas Ele não quer que a minha prosperidade custe a minha vida, custe minha família, custe meus amigos, custe a minha existência. Então, Deus não é contra a prosperidade, Deus não é contra a riqueza, porque alguns dizem, mas é mais fácil um rico entrar pelo buraco do fio da agulha e tal, do que um... Não, Deus, Ele quer que a gente seja próximo, Ele não quer que as coisas tomem lugar dele, que as coisas tomem lugar da minha família, que as coisas tomem lugar de mim mesmo, tem gente que não nem vive mais. Então, esse conceito religioso até, que as pessoas acham que Deus é contra o dinheiro, contra a prosperidade, não. Deus é a favor, Deus quer que você seja próximo, mas Ele quer que você tenha equilíbrio. Estava vendo esses dias, acho que uma fala da esposa do Valadão, e ela falando sobre essa questão, né, como pobre, né, a gente numa frequência pobre, a gente não pode dizer que comprou algo à vista, né, a gente tem que dizer que parcelou, né, Deus o livre eu chegar e dizer para alguém que eu comprei um carro zero à vista, eu vou ser julgado, né, no meio de uma frequência pobre. Agora, eu preciso dizer, não, foi suado, mas sofri para pagar. Nossa, graças a Deus consegui parcelar aquilo lá. Então parece que é feio dizer que tenho dinheiro. Não, comprei à vista, graças a Deus. Então quer dizer que às vezes a gente julga que o mundo é muito invejoso, mas talvez nós sejamos os invejosos, né? As pessoas que às vezes a gente convive, né? A gente sempre se exclui dessa história. Então eu sempre parei para pensar, será que eu não excluo a riqueza? Será que aconteceu por vários momentos eu ver? Que eu estava replicando falas, né, mas aquele ali se tá rico é porque foi fácil para ele ou algo assim, né? Ou essa ideia de ter que sofrer, se espedaçar para ser rico. E aí eu sempre falo que quem vive nesse modo, em busca de dinheiro, como eu já vivi por muito tempo, e às vezes a gente tem que tomar cuidado para não focar não só no dinheiro, mas só no resultado, e esquecer o processo, é um lugar onde tu realmente se perde e vive na sobrevivência. Então a distância da riqueza é a distância do desfrute e a sobrevivência. Ele falou, ou tu tá em sobrevivência, ou tu tá no desfrute, então tem que tomar cuidado com isso, né? Mas dentro do que a gente está falando, que as pessoas acham feio a riqueza, né? Então, o que seriam esses princípios de fato que tu poderia compartilhar com a gente? Que riqueza ou prosperidade não é só dinheiro, né? Então, o que seriam esses princípios na tua visão que pode trazer para quem está nos assistindo agora, que vive nesse modo de sobrevivência? Qual seria um ou os mais importantes para a pessoa partir desse princípio e acessar a riqueza, o desfrute e sair do modo de sobrevivência? Primeiro entender que eu posso. Primeiro, eu posso, Deus quer que eu tenha uma vida boa, Deus quer que eu tenha condições, mas como eu disse, não é a qualquer custo, não pode ser por... Né, às vezes algumas pessoas dizem que eu gastei a vida toda para ter dinheiro, né, gastei minha saúde para ter dinheiro, depois eu vou gastar todo o meu dinheiro para tentar recuperar a saúde e tu não vai conseguir recuperar a tua família, teu lar. Prosperidade é ter tudo em equilíbrio. Ter ampla suficiência, mas ter em equilíbrio. Então, um dos princípios que a gente falou é ter equilíbrio, é colocar as coisas no devido lugar, porque quando você está com a casa organizada, você consegue trabalhar melhor. A gente acha que a minha família só precisa do meu dinheiro. Não, a minha família precisa de mim, né? Os maiores memórias não são os grandes presentes, mas são os grandes momentos. São aqueles, às vezes, que não custaram nada. Um abraço, uma brincadeira, um banho de chuva, que não existe mais, né? Porque todo mundo fica doente hoje. Então, os princípios da palavra é entregar também um pouco. Deus, olha, eu quero que o Senhor também faça um pouquinho. Eu não sou autossuficiente, eu não posso tudo. E colocar cada coisa no seu lugar. E entender que algumas coisas não vão acontecer. Se isso não acontecer, eu continuo bem, eu vou ser feliz igual. É maravilhoso ter uma caminhonete, sensacional, né, um alvo, mas e se isso não acontecer? Como eu vou reagir se eu não ter? Mas é fracasso? Não, é entender que tu fez o meu melhor, você é a tua melhor versão. Eu estou me comparando com o fulano do Instagram, que ele tem. Não, eu quero ser a minha melhor versão. Eu vou trabalhar para ser a minha melhor versão. Isso é um dos princípios que Deus tem plantado. É um princípio da palavra que deve nortear o ser humano. Infelizmente, está um pouco deturpado. E eu acho que é muito bacana isso que tu falou, que eu acho que parte daquele princípio também da identidade, né? Da gente ser a gente, aceitar que a gente conheça
A gente tem que se conhecer primeiro, senão a gente não sabe com quem que a gente está lidando, né? Eu vejo que assim, o que mais distorce o ser humano é essa questão do ego. Às vezes eu recebo 1, 2 elogios e acho que estou muito melhor do que estou e aí me perco. Às vezes eu tenho uma derrota e já acho que sou muito pior do que sou. Aí eu não sei polarizar, assim, equinimizar, ter equanimidade, mas não, eu realmente não sou tão bom aqui, mas sou melhor aqui. Então, saber quem eu sou é muito difícil, parece, quando não está sob os olhos de Deus, né? Porque eu volto naquilo que a gente fala de obediência, paternidade, olhar que tem um Deus que está me protegendo, que está me cuidando onde eu vou. E eu vejo, é onde eu quero chegar, que as pessoas não acessam riquezas, governo, o reinado, né, serem governantes do reino, terem direito daquilo que é seu por direito, né, acessarem aquilo que é seu por direito por causa dessa fragilidade que se instalou nessa nova geração. Então, o que tu enxerga, a gente conversa muito sobre isso, mas então o que tu vê sobre essa fragilidade que parece que não são filhos de Deus? Parece que são pessoas abandonadas, sem pai, sem mãe, pessoas sozinhas, que não honram, que parece que não tem nada, escassas, e até quando tem são só endinheiradas, né? Esse domingo, todo mês de fevereiro, a gente falou sobre visão, sobre ter uma visão clara. Em Abacuque Deus fala ao povo, escrevam a visão de vocês em tábuas, para que possam ler, e que no determinado momento vai acontecer aquilo que você colocou como visão. E uma das coisas é ter essa visão de que eu sou filho. Eu não sou um bastardo, eu tenho uma origem, eu sou filho. E filho não tem protocolo para falar com o pai. Filho abre a geladeira e eu sei, lá em casa meus filhos dão beijo em nós e olhando para a geladeira. E vai lá e abre, e tem comida, e tem provisão, e é gerado porque é filho. Mas infelizmente as pessoas não têm vivido essa identidade. Por quê? Porque acham que Deus é um ser que está lá só para me livrar da morte, me tirar do problema de saúde, me trazer dinheiro e resolver meus problemas quase que fosse um mercado, ou me punir porque eu errei. Não, eu me puno. As pessoas precisam entender que quem se pune somos nós mesmos. A desobediência aos princípios, conceitos, Deus estabeleceu, a Bíblia é um compilamento de conceitos que nos leva a resultados. Isso que é a Bíblia não é um livro de regras, é um compilamento de conceitos que vão me levar a resultados, e são todos resultados bons. Deus planejou uma vida boa para nós. Quem vai determinar aonde nós vamos chegar somos nós mesmos. E tem uma passagem da Bíblia em Mateus 6 que fala, que está lá conversando, né, um diálogo, as minhas necessidades, comida, bebida e tal, e aí Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha os lírios do campo, olha as aves no céu, Deus cuida delas, como não vai cuidar de vocês? Aí no 6,33 ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Então, é a inversão, eu estou buscando as coisas no lugar do Senhor das coisas, no dono das coisas. Então isso gera essa ansiedade, gera essa loucura que as pessoas estão vivendo. Eu estou buscando fora do lugar, né? Eu colocar o pneu do meu carro na tua caminhonete. E o que é mais legal é que a gente sempre fala, né? Como tu traz para mim a palavra, embasado num conceito, num conhecimento, em leis milenares aqui, e eu consigo buscar da neurociência. Eu vejo que tu estuda também bastante neurociência, então é muito legal, né? Essa coisa da comida e bebida, para mim ela é uma metáfora, ou é uma metáfora, ou ela é uma alegoria, né? Querendo dizer que, na verdade, a sobrevivência ela está muito ligada ao medo, né? Então é buscar comida, fome, libido, sede, sono e medo. Então essas são as necessidades básicas que, quando eu não viver ansioso por coisa alguma, tudo será acrescentado. Então quer dizer que se eu souber lidar e governar o meu corpo,
eu regulo as minhas emoções, eu regulo a minha ansiedade. Mas as pessoas têm gula, elas culpam o tempo, culpam a avó que fez o bolo, culpam o marido que não ajuda, culpam alguém, mas elas não são governantes da sua própria gula, né? Então eu sempre falo da alimentação, cara, que não é a alimentação o problema é que tu não tem autocontrole sobre a tua própria gula. Então quando a gente tem autocontrole sobre nossos próprios medos, eu vou te pedir para falar depois de amor, medo ali, é isso, essa fragilidade talvez seja na falta desse autogoverno mesmo, e saber que a gente está sobre o olhar de alguém. Achei tão lindo, nunca tinha parado para pensar desse olhar que tu falou, né, de olhar os lírios, enfim, os pássaros e tudo, e realmente tudo está sendo cuidado, né, tem uma força divina cuidando quando tem vida, sempre, a vida está sempre prosperando, né, então acho que isso é muito bacana, assim. E o que eu estava até falando que eu vi no culto, aquele que eu assisti, e até para conceituar das pessoas, né, o porquê que eu ansiei tanto da gente estar aqui, porque eu me comprometi com Deus alguns anos atrás que todo lugar onde eu fosse dar uma palestra, todo lugar, acreditem ou não em Deus, eu vou falar que se não fosse Deus eu não estaria aqui. Porque eu percebi que foi quando eu me conectei com a minha essência verdadeira. Cara, Deus foi a ponte, Deus é o caminho para eu realmente me encontrar. Então eu vejo isso. E na última semana, quando tu me falou que realmente é só a beiradinha do gostinho que eu tô provando, né? Isso foi muito forte. É real mesmo. A gente às vezes volta a focar em resultado, volta a pensar em número e não é isso. É sobre essência mesmo. É aquilo que queima no teu coração. Quando tu encontra isso, nada é capaz de te parar. Mas o ponto, assim, da onde eu quero chegar, de realmente acessar isso, assim, é te perguntar, assim, o que tu percebe hoje que as pessoas têm limitado justamente as pessoas a acessarem Deus, a se conectarem com Deus. Tem tanta religião, tem tanto conceito, tem tanto julgamento, é a política envolvida, toda essa treta, assim, né? Então, qual é o ponto, assim, que tu vê que impede hoje as pessoas a reconhecerem Deus? Será que é só pelo fato delas não verem Ele ou por causa dessa geração, dessa cultura que está sendo deturpada, assim? Eu acho que a culpa de tudo isso é um processo religioso. A religiosidade te impede de viver a paternidade. Então, a religiosidade me vê como um Deus, né, um ser poderoso que tem, né, um coordenador do universo, o grande Senhor, o grande arquiteto e tal. Mas não, cara, Deus é o Pai que quer se relacionar com as pessoas como filho. Deus só anseia relacionamento. E o que impede as pessoas? A forma religiosa, por não ver Deus como um pai, como aquele que está cuidando das coisas, o amigo, relacionar. Elas acham, não, como eu tenho tudo que eu quero, e tem gente que tem muita coisa, e nem crê em Deus, mas como eu tenho tudo que eu quero, eu não preciso então outra coisa. Não, mas nós somos seres finitos. Isso é algo que as pessoas não pensam. E após isso, após essa vida, o que tem, o que está relacionado a tudo isso, é um conjunto complexo. E como você falou, existem tantas religiões, mas tudo que dá certo na face da Terra saiu da Bíblia. Todos os conceitos, aonde você for, se alguém te ensinar alguma coisa, aquilo deu certo na tua vida, corre para a Bíblia que está lá na Bíblia. Eu brinquei contigo um dia, eu disse que Freud é o maior plagiador da Bíblia. Os grandes filósofos, o que faz efeito, porque tem coisas que é umas historinhas que você ouve, é muito bonito ouvir, mas não acontece mesmo. Aquilo que funciona na vida do ser humano está na Bíblia. A Bíblia é o manual de instrução do ser humano. E isso que tu falou agora é muito interessante, até era uma pergunta que eu ia fazer, acabei fazendo aquela outra, os princípios da Bíblia, né? Daí eu sempre brinco nas palestras, né? Você acha que Deus está no comando da tua vida? Daí, assim, né? Não, senão tu não procrastinava se ele estivesse no comando da tua vida. Ele te deu a vida, né? Deu a terra para nós cuidar e a gente não tá sabendo cuidar, né? Deu a vida pra gente cuidar. Então ele quer que a gente ache que amadureça e se relacione uns com os outros e realmente cresça e cuide daquilo, né? Só que o que eu vejo assim, que aí é onde tua fala, né? Mas eu posso estudar aqui, eu estudo a física, né? A ciência, a gravidade. E por muitas vezes, fazendo uma metáfora com a vida, eu tentava pular de um ponto ao outro e não alcançava. Caía e me machucava, daí culpava Deus. Aí eu descobri que não era Deus, era a gravidade mesmo. E a gravidade é uma lei que ele criou. Então existem as leis de Deus. Então as pessoas às vezes querem entregar nas mãos de Deus
para que Deus me bote lá. Não, Deus só vai te ensinar as leis para te aprender a se tornar o que precisa para chegar lá. Então eu tenho que saber, se eu quiser pular de um prédio ao outro, eu preciso saber o meu peso, a velocidade que eu tenho que atingir para vencer a força da gravidade e atravessar, chegar no sucesso, chegar onde eu quero chegar. Então o que eu sempre falo, não entrega nas mãos de Deus. Deus não vai carregar nada que é teu, mas entrega nas leis dele. Deus, me ensina as tuas leis. Então é isso que eu sempre falo. Mas nesse ponto aqui, a gente se torna ignorante, não conhece a lei, não conhece o princípio, se machuca, se faz mal, se sente sozinho. Esses dias uma moça, eu estava conversando com ela e falei, qual que é o obstáculo que te impede hoje de ser feliz? A solidão. E eu falei assim, existe uma sabedoria na solidão. Tu tá se sentindo sozinha pra quê? Pra dizer, o teu corpo tá dizendo, tô muito sozinha, continua sozinha. Não, o teu corpo tá dizendo, a gente tá muito sozinho. Se relaciona com alguém, busca Deus. Não, eu não entendo a sabedoria que já está instalada em mim divina. Então eu sempre falo isso, é não entender a lei. Se eu estou em solidão, o que o meu corpo está dizendo? Busque alguém, busque se relacionar. Mas aí estou frustrado do último relacionamento que não deu certo. E eu ainda quero culpar Deus. Na verdade, Deus me mostrou a minha imaturidade, tá claro. Ele mandou justamente alguém para ficar claro o quanto eu não sei escolher as pessoas certas para o meu caminho. Então ele quer sempre ensinar, parece, né? Mas nessa questão da gravidade que eu acabei de falar, eu queria que tu fizesse uma analogia que pode estar na palavra, de como que as pessoas entendem essas leis, esses princípios. Como que elas podem, indo à igreja, lendo a Bíblia, ficando em silêncio, realmente... buscando ouvir mais a Deus, porque só agradecer e pedir não adianta, né? Então, como é que eu entendo essas leis de Deus? Elas estão na Bíblia, mas como é que eu posso buscar além só da palavra, assim, nesse sentido? Até um dia eu falei contigo sobre isso e usei o exemplo da academia. Eu sei que eu preciso me cuidar, eu sei que eu preciso ter força, eu sei que eu preciso melhorar minha postura, eu sei. E aonde que eu faço isso? Em casa sozinho? Eu preciso da Let's Move. A Let's Move é a igreja, que vai me ajudar a aplicar conceitos que eu imagino como é, mas na hora de praticar, de fazer, eu sei que um peso, um halteres é para fazer um tal movimento, mas como fazer, a quantidade que tem que fazer, aí entra a nossa função. Deus estabeleceu porque o ser humano ele é um ser ensinável, ele não nasce sabendo, ele nasce vazio que vai se preenchendo ao longo da caminhada. Então, a nossa função, nós somos treinadores. Né? O pastor não é alguém que vai tomar o dinheiro das pessoas. O pastor é aquele que treina as pessoas, e nem todo pastor é rico. Não. Tá? A maioria não. Quem é sério, a maioria, né, vive uma vida tranquila, deve viver, não é para viver miserável, mas acaba se gerando essa mística, não, eu consigo fazer sozinho, não, eu não consigo cuidar do meu corpo sozinho. Assim como eu não consigo cuidar da minha espiritualidade sozinho. Aquele papo de coach, né? Tudo depende de você. Não, é bonito. Tem coisas que são bonitas de se falar, agradáveis de se ouvir, mas nem pouco funcional, nem um pouco vida. Então, a igreja tem esse poder de agregar. A igreja gera a minha comunhão que eu preciso entre pessoas. Falou de solidão. Na igreja você não tem como ficar sozinho, porque a gente faz, todo mundo, alguém vai te agarrar lá, vai te dar um abraço, vai estar perto de você. A igreja não é uma instituição, a igreja é o corpo de Cristo na Terra. É a forma como Deus criou para que a gente se cuidasse uns aos outros e tivesse a vida dele na Terra. Então, a Bíblia é o nosso manual de instrução, mas me dá um livro sobre física, sobre o corpo, sobre fisiologia, por exemplo. E tá aqui, ó, agora abre uma academia. Não é assim. Não tem, né? A gente estuda, a gente trabalha para isso, a gente está sempre em constante aprendizado para poder ensinar alguém. Você olha na tua estante lá, só tem livro naquela casa, livro, para você tira de algum lugar. Então, não tem como ser sozinho, eu não consigo viver sozinho, né? Eu não tenho como viver sozinho e eu não vou ser efetivo sozinho, por isso eu preciso uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos conectar. Deus não nos fez para viver sozinho. Essa é só, eu faço em casa minhas orações, eu também faço, eu oro tomando banho. A minha mulher, a especialidade dela é orar tomando banho. Eu digo para ela, amor, tá meio caro essas orações. Né? Na hora de ficar sentadinho, mas ela igual. Mas agora que nem gêmeos. Igual gêmeos, né? Então,
eu posso fazer muita coisa, eu posso treinar em casa sozinho, tem alguns exercícios que eu faço em casa, mas eu não sou pleno sozinho, eu preciso do meu treinador. Então a plenitude espiritual, uma vida, eu não gosto da expressão religiosa, porque a vida religiosa, ela se torna vazia e mecânica. Nós temos que ter uma vida de relacionamento, minha vida relacional com Deus. E isso que tu me fala é muito forte, porque eu vejo assim, ó, por esse motivo que eu nunca me relacionei com muitos pastores que tentaram se aproximar de mim, porque eu vi que existe uma falsa obediência, que é obedecer regras e não princípios. Não, faça o que eu estou te pedindo. E eu, quando eu converso contigo, assim como eu também sou professor e tu tem a frequência de ser e de ensinar, a gente não quer dar pronto, a gente quer ensinar o outro a pensar. Então, quando vem alguém perto de mim me dizendo o que eu fazer, sem me ensinar a entender, aquela pessoa só quer extrair algo de mim, ela não quer que eu aprenda, ela quer que eu faça assim que eu vou ser, né? Então não é uma falsa obediência, né? Mas dentro do que a gente está falando, até peguei esse livro aqui, porque foi o melhor livro do ano, né? Que eu ganhei de ti. Então, ó, uma vida com propósitos, né? Eu tenho a Connect, que é para levar propósitos para as empresas. Os empresários me falam, por favor, motiva a minha equipe. Não adianta, vou empolgar a tua equipe, no outro dia tá sem liderança, não vai adiantar. No outro dia uns vão pedir para sair ainda, porque eu sou especialista em desmotivação. Porque eu sempre falo assim, se eu te motivar, tu fica satisfeito. A pior coisa que existe é um burro motivado. Se eu não der conhecimento para a pessoa e motivar ela, eu tô deixando a pessoa burra motivada. Ela vai sair fazendo loucuras por aí, achando que pode coisas que ela não pode. É que nem alguém que eu brinco sempre, você fala inglês? Não, quero. Então fala agora, vamos, bora. Isso! Não vai, ela não vai falar. Então motivação tem a ver com conhecimento, né? Mas disso que a gente está falando, assim, que eu acho que é a parte mais interessante, que é onde a gente chegou agora, é para que eu te falei que eu só quero trazer pessoas aqui que vão falar a verdade. Então eu já convido quem eu sei que vai falar o que está no coração. Então eu sei e quero que tu diga, a gente obviamente não vai falar nomes de ninguém aqui, não quer comprometer ninguém, mas eu quero sim provocar as pessoas a olharem para as pessoas se elas são verdadeiras ou não. Então assim, existem pastores que são enganosos, existem pessoas que estão tentando instalar religiosidade nas pessoas. O que mais te incomoda disso, assim, que é o que atrapalha muitas vezes o nosso trabalho, aquelas pessoas que estão enganando as pessoas, trazendo uma religiosidade tóxica para as pessoas. Qual que é a diferença dessa religiosidade tóxica para a espiritualidade em Deus? Isso a gente estava conversando antes sobre isso e me inquieta, eu vejo algumas coisas que me deixam muito desconfortável. Mas também já me cobrei mais pelos outros. Às vezes chegava para mim, pastor é ladrão, eu disse, você é o quê? Eu sou advogado. Legal, tem um monte de advogado sacana, né? Né? Tu é um? Não, eu sou honesto. Eu disse, então assim, tem academias e de tudo que é jeito, e os caras te jogam lá fazer um monte de coisa, te arrebentam a vida. Todas são assim? Não dão atenção. Eu fui lesionado por uma academia que não cuidava do que estavam fazendo. E então isso tem em todo lugar, tem, né? Quem está nos assistindo aí na profissão dele, todo mundo é sem vergonha ou tem alguns que são sem vergonha? Tem alguns que são sem vergonha. E quem gera o sem vergonha é a própria pessoa. Porque as pessoas querem uma academia barata. Elas querem pagar pouquinho e querem fácil. É igual à igreja. Né? Vai lá na nossa comunidade, né? Que eu digo que nós não somos um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Uma família. Conhece minha história. Eu sou casado há 24 anos com a mesma mulher. Temos quatro filhos. 4 filhos, né? E um filho casado, outro, né? Já todo mundo nesse processo, da onde eu vim, qual a minha origem, isso conta, só que as pessoas chegam nos lugares, lá alguém falou o que eu queria ouvir. Ele disse que ia fazer lá uma oração e ia resolver minha vida. Não vai. Oração não resolve a vida de ninguém. Oração é para relacionamento. O que resolve a vida das pessoas é a obediência à palavra. Tudo que você ouvir da palavra e obedecer e praticar, vai dar certo, pode ter certeza. Então, o problema hoje é as pessoas não quererem ouvir a verdade, é uma das coisas que impede as pessoas, né? Ouvir a verdade. Não, eu tô lá, ele foi forte. A Bíblia não é um buquê de rosa, a Bíblia é uma espada de 2 gumes, ela fala, e ela vem às vezes para ferir a gente, para tirar coisa que não deve estar ali.
E as pessoas vão para o caminho mais fácil. Ah, mas lá no tal lugar o cara fala que eu quero ouvir. Vá agora, não é teu lugar aqui. Então essa falta de... As pessoas são culpadas dos charlatãos. As pessoas são culpadas dos maus profissionais. Porque eles entendem que o mais barato, o mais rápido, e acaba gerando. Então, existe pastor falcatrua? Existe, eu conheço. Não sento na minha mesa, não frequento minha casa. Ah, eu sou um anjo perfeito? Não, mas eu tenho princípios. Nada paga o meu nome, nada paga a minha história. A minha história não está à venda. Não importa se alguém lá na igreja chegou, tem uma caminhonete importada, uma mansão, ele vai ser tratado igualzinho a pessoa que trabalha lá no caminhão, né, coletando lixo, ou uma empregada doméstica, porque as pessoas têm muito mais valor que as cédulas que elas carregam no bolso. E a gente muitas vezes é ensinado ao contrário, né? Meu pai, ele aprendeu com o pai dele que a gente vale o que a gente tem no bolso. Então eu tive que lutar contra algumas coisas que eu via que estavam erradas, mas eu não podia desonrar ele, então demorei para entender, mas depois que eu percebi, cara, eu não vou me tornar um grande homem, Deus já me fez um grande homem, eu só preciso seguir o que ele planejou para mim, né? Os sonhos dele são maiores que os meus, a gente demora, ele tá no coração, né? A gente sabe que tá ali, mas demora. Dentro disso que a gente está falando, eu gostaria muito que as pessoas vivessem por propósito, eu gostaria que as pessoas se aproximassem de Deus, que elas ficassem mais tempo em silêncio, ouvindo, né, percebendo, admitindo as suas fraquezas, né? E como é difícil, hoje se fala muito no mundo da neurociência e do coach e tudo mais, né? Até eu tenho medo do coach porque ele está tentando entrar na mindfulness, está tentando entrar na neurociência e banaliza as coisas. Não o coach profissional mesmo, aquela profissão coach, mas pessoas realmente que às vezes estão sem princípios ali, achando, não, ser coach é só perguntar para os outros e falar para ele fazer alguma coisa. Não é, tu tem que ter vivido uma história. Todo coach de sucesso, todo mentor de sucesso, é porque ele tem uma história. Eu não sou palestrante de palco. Eu tenho uma empresa, eu tive que me lasco até hoje para aprender as coisas, estudar, aplicar, testar, validar, para ir lá ensinar para um milionário às vezes. Então, tem que ter algum conhecimento bom para ensinar para um cara que às vezes gerou até mais resultado financeiro que tu. Então, eu queria muito que as pessoas percebessem isso. Mas dentro disso que a gente está falando de neurociência e tudo mais, e espiritualidade, porque também estão misturando espiritualidade com tudo, assim, confundindo as coisas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão de propósito, né? Sobre o que a Bíblia fala sobre propósito, porque muitas pessoas me procuram por propósito, foi por isso que eu resolvi assumir isso. Eu realmente me conheço todo dia e renovo minha identidade nos braços de Deus, todo dia eu procuro voltar. Não quero me perder de quem eu sou, me aproxima da minha identidade, me aproxima do que tu quer para mim, né? Então eu quero levar isso para empresários, que eu vejo que eles são a fonte de outras pessoas também. Mas o que é propósito para ti, para a Bíblia? O que diz assim? E as pessoas hoje, elas estão muito distantes dos seus propósitos, né? Sendo egoístas. Que daí, para finalizar, eu queria falar que, né, tu falou como é bom que a gente perca, às vezes, pra gente ser humilde, né? Pra gente aprender que não dá pra ganhar sempre. Então, nesse lugar de ego e propósito, onde entra a fala da tua palavra. Daí voltamos lá no início, quando eu falei sobre o conceito, né, que na Bíblia, em Isaías, fala: Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Mas qual é o propósito? O meu propósito social afetivo, por exemplo. O que é social afetivo? Como pai, como marido, eu estou cumprindo meu propósito. Eu cumpro meu propósito como marido, eu sou o homem da casa, eu estou cumprindo o papel que a Bíblia fala que o homem tem que ser o homem da casa, ele tem que vestir as calças na casa mesmo, é ele que tem que aguentar o rojão, ele é a cobertura da casa. Então, eu estou sendo uma mulher como Deus quer que eu seja. A Bíblia fala que o homem que tem uma mulher rixosa, que é aquela, tipo a goteira que está sempre pink, sempre no mesmo discurso, sempre aquela rixosidade, não tem paz, está sempre criando confusão. Eu estou cumprindo meu propósito como mulher, eu estou cumprindo meu propósito como filho, né? Eu estou honrando meu pai. As pessoas não têm noção do que é honrar pai e mãe. A Bíblia fala que honrar pai e mãe me gera longa vida sobre a terra e prosperidade. E aí você está vendo aí vários jovens perdendo a vida do nada, as pessoas tendo uma vida horrível, e aí você vai ver como é que era o relacionamento com o pai. Então, esse propósito socioafetivo na sociedade, no meu trabalho, eu estou vivendo por propósito ou por causa só do meu dinheiro? Qual é o meu propósito?
fazer o melhor na vida dos outros. Aquela empresa é minha também, eu estou ali para gerar valor, para mudar a história de pessoas. Então, algumas áreas precisam ser bem definidas. O propósito não é qual é o meu propósito? Não, tem áreas. Então, o sócio-afetivo, como marido, como esposa, como filho, como pai, como funcionário, como empresário. Eu estou vivendo para quê? Mas isso não vai trazer dinheiro. Não, pessoas bem resolvidas são sempre bem supridas. Pessoas bem resolvidas serão supridas, pode ter certeza. Aí, no meu propósito na sociedade, como amigo, como alguém que estende a mão, não estou vivendo só para mim. Hoje as pessoas parecem que têm medo uma das outras. A pandemia veio revelar esse instinto, né, das pessoas. Tu andava na rua, chegava perto das pessoas, as pessoas saíam para o outro lado da rua. Um pânico de estar perto. Isso gerou esse individualismo, que é um mal terrível na vida das pessoas. Então eu estou sendo essa pessoa que agrega, que está no lugar, que abençoa o lugar que chega. O meu relacionamento com Deus, eu estou cumprindo meu propósito de servir. As pessoas só querem receber. Eu preciso da minha bênção. Não, eu sou a bênção. Deus falou a Abraão, sê tu uma bênção. Eu não vou para o culto para ser abençoado. Eu não busco a Deus para ser abençoado. Sabe? Eu sou pastor, o senhor não vai para a igreja para ser... Não, eu já sou abençoado. Eu só tenho que acessar, é a expressão que tu usa sempre. Eu tenho que acessar. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Já aconteceu, então como é que eu não tenho? Tem que acessar. Está na região celestial, está lá guardando tua obediência. Cumpriu o propósito? Cumpriu o princípio? Pá! Acontece. Cumpriu o propósito. Eu estou sendo o meu melhor como marido, vai vir a consequência. Como mulher, vai ter um marido melhor. Como filho, vou ter uma vida melhor. Então, o propósito está dividido em áreas. São minhas funções. Eu acho que eu resumiria propósito com função bem feita, bem desenvolvida. Os meus papéis. Casamentos dão errado por quê? Porque às vezes a mulher é o homem da casa e o homem é a mulher. Os filhos mandam nos pais. Tem um livro maravilhoso chamado Casamento à Prova de Filhos. Todos deveriam ler. É a malandragem das crianças jogando pai contra mãe para eles ficar de boa e destruindo famílias que estão se destruindo depois de 50 anos de casado, a gente se separando, 40 anos. Por quê? Porque viveram em função dos filhos. A disfunção vai gerar desgraça. Exatamente. Entendeu? Então, o alinhamento de função vai gerar alinhamento de propósito, alinhamento de propósito vai gerar sucesso. Fica aqui o código, ó. Não assumir o meu papel é disfuncional. Eu digo assim, eu uso uma expressão, não me leve a mal as mulheres, mas entregar o cajado de autoridade na mão da mulher é gerar uma vassoura. Cajado na mão de mulher é vassoura. Como assim? Vai tornar uma bruxa. Que aí depois o pessoal vai reclamar, mas minha mulher é uma bruxa. Tu entregou autoridade para ela, tu entregou o papel que não era dela. E aí? E agora é muito interessante essa discussão, porque na antropologia o homem ele é feito biologicamente para se jogar na frente, ele é feito para salvar a vida, ele é feito para se jogar primeiro, força, ele é maior ou menor que a bala que está vindo na direção dele, ele é antropologicamente para salvar a espécie dele, para salvar, e já que ele é biologicamente mais forte, ele é o que vai caçar, ele é o que vai se jogar na frente. A gente não é mais selvagem como antes, a gente é social. Só que dentro de uma sociedade, o homem biologicamente ainda tem a tendência de se jogar na frente. E daí essa parte é muito interessante para mim, porque existe sim um papel que a parte masculina tem que assumir dentro da relação. Porque senão não tem a segurança, a confiança na casa nesse sentido. Então muitos homens, eu também falo, vocês são bunda mole, como tu fala também, eu adoro essa expressão. Tem homem bunda mole, velho. Fica curtindo foto de outras mulheres de biquíni, tá sendo incongruente, tá instigando a luxúria. Eu tô cultivando uma pequena semente que dá margem para eu pensar como seria se aquela pessoa fosse a minha mulher, sei lá. Então eu sempre falo assim, cara, pra mim, como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras, né? Então um homem com a barba mal feita aceita muitas coisas mal feitas na vida, como a gente falou. Então assim, essa coisa da curtir na foto, e eu sempre fui julgado, porque eu vivia num ambiente errado.
tu é gay, tu é viado, tu é um anjinho, tu vai ser muito enganado. E fui, até perceber que eu era honesto e não tem problema se alguém me enganar. Mas eu não vou enganar ninguém. Eu não tô nenhum problema se a Cintia errar comigo, mas eu vou procurar seguir princípios e não errar com ela. Então eu penso assim que essa coisa de, mas então eu vou achar bonita uma outra mulher e não vou curtir a foto, vou guardar pra mim. Não, primeiro, por que tu tá levando um olhar de admiração ou cultivando uma ideia positiva ou negativa sobre alguém? Então é sobre tu cuidar da tua vida, né? Vai cuidar da tua vida, vai olhar pra tua mulher pra ver se ela tá bonita hoje, vai olhar pra tua vida se ela tá. Então eu queria que tu trouxesse 2 pontos aqui. O homem bunda mole, que não tá assumindo o seu papel, é a maldição paterna, que tu já falou, e a submissão feminina. Achei sensacional que tu me explicou sobre a submissão, que não é sobre ser mandada, mas sobre estar abaixo de uma missão que os dois carregam. Ninguém vai seguir bunda mole. Homens que estão nos assistindo, que são bunda mole, toma posição. Submissão é estar debaixo da missão. Sabe o que eu mais ouço das mulheres? Eu não tenho segurança do meu marido. Eu não tenho segurança do namorado. Eu não quero relacionar porque eu não me sinto segura. Então, o problema está na feminilização do homem. As mulheres querem homens femininos. E homens femininos são uma desgraça na vida de uma mulher. Homens desmasculinizados. Não é o machismo, não é agressivo, mas ele não é mulher. A delicadeza da mulher é da mulher, mas a pressão do homem, ele foi feito para isso, ele foi gerado para viver assim. Então, a sociedade está se perdendo um pouco, Bruno, por causa dessa disfunção de papéis. O homem sendo a mulher e a mulher. A mulher é um trator. Eu digo, amor, tu não é uma mulher, tu é um tanque de guerra, porque a minha mulher é uma coisa assim do outro mundo. Mas eu sei o meu lugar. A mulher, quando você entrega uma tarefa para ela, ela vai exercer. Eu ouvi uma pesquisa há pouco tempo atrás que as 3 maiores CEOs dos Estados Unidos e grandes empresas foram entrevistadas. Sabe o que era o maior sonho delas? Estar em casa cuidando dos filhos. Em função de toda a vida que aconteceu. A mulher foi feita para estar em casa. Não, a questão é essência. E a sociedade hoje está querendo mostrar que não, a mulher é o homem e o homem é a mulher. Não, adoado cada um no seu quadrado. E essa função bem definida vai gerar famílias mais saudáveis, uma sociedade... E não que a mulher não possa trabalhar, mas é diferente, é uma frequência diferente. Outra frequência, ela não tem que ser a ponta da lança. Acontece, mulheres que vivem sozinhas, maridos... Mas lá no final da história vai acontecer... Se ela não queria um companheiro Exato. Mulher quer ter o homem ao redor. A mulher precisa de um homem. A mulher se torna mais feliz e o homem precisa da meiguice, do cuidado. A mulher é a administração, é a graça de Deus na vida do homem e a mulher. Ou pode ser uma desgraça. Mal feito, tudo pode ser uma desgraça. Um homem na vida de uma mulher pode ser uma desgraça. Então, a questão que a Bíblia fala, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, é missão. Mulheres, mas é que falta propósito, falta visão. Os caras não sabem para onde ir, não tem planejamento, as finanças se coloca na mão do cara, o cara é uma baderna, joga tudo fora. Como que a mulher vai confiar em seguir alguém que não sabe para onde está indo? Por quê? Porque ela foi feita para estar junto no processo. E o homem que muitas vezes espera que a mulher seja mãe dele, né? E a mulher que espera que seja pai. Jesus. O homem querendo que a mulher seja mãe dele, que ela faça para ele, que ela faça tudo para ele, que ela decida por ele, né? Que eu enfrento disso, Bruno. E é interessante de os semelhantes se atraem. Os semelhantes se atraem, não é os opostos que se atraem, é os semelhantes. Quem tem um problema na família, teve um problema com o pai, com a mãe, vai procurar um perfil semelhante e as duas vai encontrar alguém com a mesma história. É impressionante, isso é a neurociência que vai explicar. Mas essa questão da falta da identidade, do propósito bem definido, né? Dos papéis, o meu marido não é meu pai, ele não tem que me tratar como filhinha, é meu marido, ele vai ter aquela pegada, atração, a sexualidade. Aí vai dos casais que ficam aí meses sem ter relação,
né? As mulheres usando o sexo como moeda de troca. Ah, hoje ele não foi tão bacana assim. Não, sexo é moeda de solução. Quer resolver os problemas? Vai pra cama, uma noite bem feita. Resolve teus problemas, mulher. Engole a dor de cabeça aí. Sexo é remédio para dor de cabeça. Muito bom. E a gente, infelizmente, a gente tem outros compromissos, não ter que chegar no final, né? Eu, por mim, nós ficava aqui a noite toda, com certeza. Para a gente poder não esquecer nem um pouco de algumas coisas que a gente queria falar, eu queria fazer um desafio e um bate-volta, né? Eu falo uma pergunta, tu dá uma resposta. O que é o que, tu pode falar que é isso. Então, acho que a gente pode finalizar com chave de ouro, assim que acho que vai ficar legal. Sexo e Deus. Sexo e Deus. Deus fez o sexo para o marido e para a mulher. A sexualidade é para a intimidade. Intimidade é para relacionamentos de marido e mulher. Traição em relacionamento e Deus? Deus odeia a traição. Deus foi traído por alguém que era da sua intimidade, chamado Lúcifer. Deus odeia a traição. E o que a Bíblia diz sobre ingratidão? Deus odeia a ingratidão. Porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Deus é um Deus de gratidão. Você quer ver Deus feliz? Seja grato. Ah, mas aquilo que foi ruim? Em tudo. Porque aquilo que foi ruim, um dia foi eu que plantei, eu que gerei, ou se eu não fiz nada e aconteceu porque eu tenho algo para aprender, superar e gerar um testemunho. O que é ruim vem muitas vezes para trazer autorresponsabilidade e maturidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que um ponto bem legal de perguntar, tu já falou, mas acho que para ficar claro para as pessoas, assim, ganhar dinheiro e espiritualidade. Deus não projetou pobreza. Pobreza, escassez não vem de Deus. Então, por que existem pessoas pobres? Porque elas não entenderam como acessar a prosperidade. Deus é um Deus de prosperidade. Deus deu caminhos. A Bíblia fala mais de dinheiro do que céu e inferno. A Bíblia fala mais de dinheiro do que céu e inferno. Deus quer que você tenha provisão, Deus quer que você tenha condição, Deus deu o caminho, mas Ele não quer que você, ao não ter algo também, atribua a Ele o seu fracasso. Se a gente não se comportar, a gente não vai para o céu? Quem nos leva para o céu é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morrer, viverá. Então o segredo da religiosidade está em Jesus. Jesus é o Filho amado de Deus que veio à Terra para cumprir um propósito, nos reunir, nos reconectar a Deus. Então, quem nos leva para o céu não é ser bonzinho ou malzinho, mas é crer em Jesus. É um coração limpo. No coração. Homossexualidade é pecado? É. É algo que Deus não criou. Deus criou homem e mulher para se relacionar. Deus odeia homossexual? Não, nós odiamos. Já fui amigo de pessoas, já pessoas frequentaram nossa igreja, não tem problema, são bem-vindos. A Betel é teu lugar, né? Pode estar lá, não vai ser recriminado de jeito nenhum, mas não foi esse o plano de Deus. O plano original é homem e mulher. Muito bom. Acho que a gente vai ter que chegar ao fim, mas eu quero te agradecer do fundo do coração, porque aprendo muito contigo diariamente, né? Me permito, não são todas as pessoas que a gente falou, já te falei isso, que a gente hoje até eu achava que era egoísmo isso, mas eu aprendi que é sabedoria, escolher muito bem quem a gente permite entrar na nossa vida, porque a gente tem só esse controle, né? A gente não tem muito controle sobre o mundo, mas a gente pode sim escolher quem fica ou quem entra na nossa vida, né? Então a gente escolheu assim vocês para estar convivendo com a gente e isso para mim é uma graça, para mim é um enviado de Deus, as pessoas que entram, que eu agora aprendo a ter sabedoria, a permitir, é uma graça porque a gente acelera resultado baseado nas pessoas que a gente se relaciona. Quer atalhar? Se relaciona bem. Quer atalhar mais ainda? Casa. Tem uma mulher do teu lado que daí é um relacionamento mais profundo ainda. Quer atalhar mais ainda, o máximo possível, se relaciona com Deus. É o maior atalho. A menor distância entre um ponto A e um B é seguir o que Deus quer pra gente, né? Então acho que para finalizar, que eu acho que uma palavra mais bonita, que eu acho que é o que o mundo está consumido hoje, mulheres, homens, na política, tudo, pra gente finalizar com chave de ouro, medo. Como que faz para as pessoas não viverem sobre medo, tentando sobreviver, para elas realmente, as pessoas acham que sabem,
Hoje eu estava com um casal e eles falaram, não, a gente sabe o que tem que fazer, vocês sabem o que tem que fazer, mas vocês não sabem como, porque chega na hora de fazer, dá medo, insegurança, principalmente homens que deveriam ser mais corajosos. Então, sobre medo, eu quero que tu fale uma das coisas que eu acredito que tu vai falar, mas só que por que Deus fala pra gente ser forte e corajoso? Então é nesse lugar, é o medo e ser forte e corajoso, pra te findar com chave de ouro essas coisas. Aí daria outro podcast. Se nós fosse falar só sobre medo... Nós vamos fazer esse outro ainda. E aí é uma coisa assim, paralisante, o medo, ele tem roubado das pessoas a vida. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Aí vamos para a física quântica. O amor, alta frequência. Medo, a escassez da frequência, atrair, né, o negativo. Então eu digo, a Bíblia, a ciência explica a palavra explica a ciência. Mas a Bíblia fala, o amor lança fora todo medo. Enche o coração de amor, enche o coração de princípios, se relaciona com Deus como um pai e vive a palavra. É isso que vai te... O medo é natural do ser humano, o teor de medo ele é segurança, mas o viver com medo... Cautela e não covardia. Exato. Né? Então, amar a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia diz, quais são os mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo, trazer, governar, é muita coisa, é complexo, mas o amor é o antídoto do medo. E o forte e corajoso, quando Deus fala ser forte e corajoso, eu sinto um cuidado dele, né? O que tu diz sobre isso? Ele está dizendo assim, governe sobre seus sentimentos. Ah, mas eu não... Governe sobre os sentimentos. Deus não disse, eu vou te fazer forte e corajoso. Eu vou te dar... Não, é ser, é uma ordem, é um imperativo para você. Seja. Ah, mas eu não consigo. Você precisa conseguir. Você precisa dominar o seu coração, dominar seus sentimentos. É o maior desafio do ser humano e é um dos principais segredos do sucesso. Dominar a si mesmo, governar-se. Cortella diz assim, ó, a maior virtude do ser humano é a coragem. Eu tenho que ser corajoso para ficar rico, eu tenho que ser corajoso para não ser medroso. Não, eu tenho que ser corajoso para não ser medíocre. Porque Deus não criou filhos para serem medíocres, né? É para a gente realmente prosperar. Então eu acho que fica uma mensagem muito linda, registrada. O objetivo desse podcast, poucos sabem e vão saber agora, é porque eu quero deixar uma mensagem na Terra. E se um dia eu não estiver aqui, assim como Dali, Da Vinci, Michelangelo, Beethoven não estão, mas as suas obras ficaram. Então a minha obra, de guardar as proporções, me comparando com alguns artistas como esse, a minha obra são os verdadeiros amigos, as pessoas que fazem eu crescer. Por enquanto, essa é a maior grandeza que eu tenho. Pode ser que uma hora a gente possa estar falando para milhares de pessoas no mundo todo, eu não sei, mas para mim isso já é grandeza. Então isso é a semente que vai criar outras coisas, mas se um dia eu não estiver aqui, eu sei que a minha filha vai ver as pessoas que eu escolhi para me relacionar, então eu ensinei ela a escolher com quem se relacionar, ela sabe muito bem os vídeos gravados do que eu falo para a Cíntia, sobre a Cíntia ela vai saber, então é uma mensagem que eu deixo para a humanidade, mas principalmente para minha filha, que é o que eu quero que a humanidade receba, o melhor de mim é o que eu quero que a minha filha e os meus amigos, que é as minhas memórias. Então eu gostaria de agradecer, desejar 3 coisas para as pessoas que eu falei para ti no início, né, que as pessoas busquem discernimento, que elas busquem estabelecer esse discernimento na prática, sendo forte e corajosa, para que elas possam expandir a sua consciência e crescer. E te agradecer do fundo do coração, foi Deus que te enviou, tenho certeza, e quem tem o privilégio, como eu tenho de te conhecer, com certeza é abençoado, não tenho dúvida disso. Então, gratidão, que Deus abençoe esse podcast, ele chegue na casa de muitas pessoas, porque essa é a nossa missão, e pode saber que eu sou leal e fiel a ti até o último dia da minha vida. TJBR.